Aqui para mais uma gravação, né, de uma resolução de questões. Eu quero melhorar, né, a minha prática em relação ao raciocínio e assim melhorando o meu desempenho, entende? Então eu vou começar a postar resoluções sobre várias questões de matemática, física. Então fiquem ligados, tá? Então, dando início, né, essa questão que é muito famosa de física, né, que tem como assunto base associação de resistores. Então você associa resistores diminuindo, né, a existência desses resistores, assim melhorando, né, a sua solução da questão. Então, por exemplo, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Está aqui o nosso sistema e o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Então, você vai ver o número de lâmpadas que podem ser ligadas, né, que tem resistência de 200 ohms, sem que interfira no funcionamento da televisão. Então, é importante ressaltar que a televisão ela pode funcionar com tensão entre 90 e 130 volts. Só que se você for pensar comigo aqui, a rede elétrica dessa residência tem 130 volts de diferença de potencial. Então não seria lógico a televisão funcionar com 130 volts, sendo que a resistência, que a diferença de potencial de todo o circuito é de 120 volts. Então nós vamos utilizar como diferença de potencial da televisão 90 volts. Então, por exemplo, nós temos aqui como A. E é importante vocês lembrarem de um conceito muito interessante de circuitos paralelos, de que, por exemplo, a diferença de potencial, por exemplo, de A e B aqui, essa diferença de potencial, que é igual a 90 volts, considerando que é o volts necessário para o funcionamento da televisão, ele se espalha por todo o sistema. Então aqui também vai ser 90 volts, aqui também vai ser 90 volts, aqui também vai ser 90 volts, entende? Então essa diferença de potencial vai se espalhar por todo o circuito. Porém, aqui nessa região ela está em série, entende? Então vai ser diferente. Só que pensa comigo, se aqui nós temos 90 volts de diferença de potencial, nessa região aqui nós vamos ter, que é onde está o cabo mal dimensionado, nós teremos a diferença de potencial. Eu vou escrever aqui. Então a diferença de potencial do cabo mal dimensionado seria, se aqui já está gastando, aqui na televisão já está gastando 90 volts e a resistência total, e a diferença de potencial total do circuito é 120 volts, então aqui só nos sobra 30 volts de diferença de potencial, entende? Então nós vamos calcular a intensidade da corrente que passa por todo o circuito. Nós vamos calcular a partir, né, desse cabo mal dimensionado. Então a diferença de potencial é de 30 volts. A resistência ela é de 10 ohms, como você pode perceber. Então a intensidade da corrente nós já conseguimos verificar a partir da fórmula: diferença de potencial é igual a R vezes I, ok? Então a diferença de potencial é 30 volts é igual a 10 ohms vezes I. Então a intensidade da corrente, né, é igual a 30 dividido por 10, que vocês já sabem, né, que seria 3 amperes no caso. Então 3 amperes é a intensidade da corrente que passa por todo esse circuito. Nós vamos calcular
quanto a TV necessita de corrente para o seu funcionamento. Então a resistência dela é 50 ohms e a sua intensidade nós queremos descobrir. Então, como vocês já perceberam, né, diferença de potencial igual a R vezes I. Então 90 é igual a 50 vezes o nosso I. Então o nosso I ele é igual a 90 dividido por 50, certo? Então 9 dividido por 5 é aproximadamente, na verdade é 1,8 ampere, certo? Então para nós verificarmos quantos amperes sobra para o funcionamento de todas as lâmpadas, então nós podemos fazer o seguinte: para verificar a corrente para as lâmpadas, se a corrente total do sistema é 3 amperes, então a corrente que sobra para as lâmpadas é 3 amperes menos 1,8 ampere. Esse 1,8 ampere é da onde? Você me pergunta. Esse 1,8 ampere é a intensidade da corrente necessária para o funcionamento dessa televisão. Então, para as lâmpadas sobram 1,2 ampere, certo? Então, todas essas lâmpadas sobram para o seu funcionamento, para que não cancele o funcionamento da televisão, só podem funcionar 1,2 ampere nesse circuito das lâmpadas, certo? Só que quantas lâmpadas são equivalentes a 1,2 ampere? Para nós verificarmos isso, nós temos que verificar quantos amperes necessita uma lâmpada. Então nós vamos verificar quanto intensidade de corrente de uma lâmpada, certo? Então ficaria, nós sabemos que a sua resistência é 200 ohms e que a sua diferença de potencial é 90 volts. Então nós queremos saber a intensidade de uma, certo? Então ficaria 90 é igual a 200 vezes I, né? Nós podemos cancelar aqui e ficaria 9 sobre 20, que vocês bem sabem que é 0,45 ampere. Então, para o funcionamento de uma lâmpada, nós precisamos de 0,45 ampere. E se vocês forem pensar comigo, para duas lâmpadas necessitam de 0,9 ampere, certo? Então 0,9 ampere para o funcionamento de duas lâmpadas. Se você for somar mais 0,45, que é para o funcionamento de mais uma lâmpada, passaria do total de intensidade para todas as lâmpadas. Que lâmpada? Lâmpadas. Então, o número máximo de lâmpadas que podem funcionar sem que a televisão pare de funcionar são duas lâmpadas, considerando que se você somar mais 0,45 ampere para o funcionamento de mais uma lâmpada, daria 1,35 ampere. Então acabaria passando 15 ampere, 0,15 ampere. Então, logo, nós só podemos ligar duas lâmpadas, considerando que 0,45 mais 0,45 é 0,9 ampere, sendo menor que 1,2 ampere, assim não ocasionando que a televisão pare de funcionar. Então, nosso gabarito é a letra B. Muito obrigado pela atenção.